Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo diretamente da plataforma Startse. Esse aqui é o Conexão Global, o seu programa de 30 minutos, onde você aprende e conhece um pouquinho mais do que está imperdível, os assuntos imperdíveis aí dos principais hubs de inovação do mundo, através do time da Startse, que está presente, espalhado pelos 4 cantos do planeta. Eu sou a Thais Aquino, sócia da Startse, estou falando diretamente de São Paulo, aqui da Startse Tower, a nossa casa aqui em São Paulo, e tenho os meus colegas de mesa, meus colegas de bancada, cada um de um canto do mundo, trazendo as suas novidades, as últimas fofocas, o que eles ouviram aí pelos corredores e pelas calçadas das regiões onde eles estão. E eu chamo então o meu primeiro companheiro de mesa aqui, que na minha visualização da tela está do meu lado, William, onde você está? E seja muito bem-vindo ao Conexão Global. Viva, que bom! Lisboa, capital de Portugal. Então, o que se ouviu pelas calçadas é bem apropriado aqui por Lisboa, né? Já que Lisboa é a cidade das pedras portuguesas, onde todas as calçadas quase todas são feitas assim, que depois isso foi para o Rio de Janeiro, foi para Salvador e vários lugares do Brasil. Olá, pessoal. Boa, é justamente isso, né? O William trouxe já de primeiro um ponto muito interessante, quer dizer, o que funciona num hub, num polo, não necessariamente é o que funciona no outro. Então, sim, em Lisboa a gente fica sabendo das conversas pelas calçadas. Em Miami, ou melhor, na costa leste americana, onde ou como que a gente fica sabendo das novidades, Maurício Benvenuti? Olá, prazer imenso estar com todos vocês aqui. Eu falo diretamente de Miami, estou num escritório da WeWork, onde a Startse gera todo o conteúdo e faz toda a gestão da operação aqui no leste dos Estados Unidos. Temos muito sol nesse período do ano, está fazendo um calor incrível por aqui. Passamos dos 30 graus nesse exato momento e vai ser um privilégio, junto com Chris, junto com você, Thaís, junto com o nosso Will, poder aqui compartilhar informações com todos os nossos ouvintes. Boa, Maurício então está na fase da praia. Na verdade, todos vocês estão na fase da praia, né? Só eu, que estou aqui no Hemisfério Sul, vivendo o inverno, não muito inverno em São Paulo. Mas vocês têm a oportunidade de estar mais bronzeados, pessoal. Então vocês têm licença poética para aproveitar o verão do Hemisfério Norte. Crystal, nossa portuguesa mais brasileira, onde você está? Eu reconheço esse ambiente, conta pra gente, te apresenta pra nossa audiência, por favor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou aqui na Startse University, em Palo Alto, bem no coração do Vale do Silício, também ultrapassando os 30 graus hoje, estamos com 31 graus neste momento em Palo Alto, céu azul, lindo e maravilhoso. E as novidades correm, Vale do Silício está quente novamente, não só a temperatura, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Então vai ser muito bom conversar com todos vocês aqui neste podcast. Muito bom, podcast, videocast, como você preferir assistir, temos todos os formatos na plataforma Startse. Então, relembrando que toda semana, toda quinta-feira, estaremos aqui com um episódio novo na plataforma Startse, cerca de 30 minutos para você se atualizar aí junto dos nossos correspondentes locais, que vão trazer tudo de mais quente, trazer o cheiro do que está rolando em cada um desses hubs, porque como vocês sabem, a gente está espalhado por todos os cantos, a gente não quer perder nada, o FOMO é constante aqui na Startse e o nosso trabalho é traduzir esse conteúdo do agora para todo mundo que tem interesse. E aí, já puxando as nossas pautas, já chamando para a nossa conversa da semana, eu começo então por ti, Crystal Leal. Já que tu chamou essa conversa do Vale, né, de que o Vale do Silício está quente de volta e que ele está voltando, eu tô curiosa para saber, porque olha, eu passei um bom tempo no Vale do Silício esse ano e eu não via pessoas, eu via pouco movimento de seres humanos por lá. Então me conta o que está rolando de volta, o que aconteceu nesse verão que trouxe de volta as pessoas para o Vale do Silício. Eu acho que o verão ajudou a recuperar aqui a energia do Vale do Silício. Este pós-pandemia tem muita coisa boa acontecendo no Vale. Os preços estão aumentando. Se já era o lugar mais caro dos Estados Unidos, ainda está mais caro agora, então tem muita gente regressando. O próprio modelo de trabalho das empresas, como o Google e o Facebook, que têm agora testando o modelo híbrido, pedindo às pessoas para regressarem ao escritório 2 a 3 dias por semana, está fazendo com que
pessoas que tinham saído aqui da Califórnia pela questão do preço durante a pandemia estão regressando aqui à região da Bay Area, à região do Vale do Silício. Então tem muita meetup, muito evento acontecendo e as pessoas nota-se que querem estar juntas, que querem conectar-se pessoalmente depois de mais de 2 anos, não é? 2 anos e meio, sem eventos presenciais, sem trabalhar presencialmente. A energia está regressando e dificilmente o Vale do Silício vai deixar de ter relevância que teve nos últimos 10 anos. Sabe, Thaís, eu estive no Vale 4 vezes este ano. Uma em janeiro. Não, tu morou lá 5 anos ou 6 anos? Morei 5 anos, de 2015 a 2020, mas eu digo este ano, né, vamos assim dizer, no pós-pandemia, eu estive em janeiro, na nossa primeira turma deste ano no Vale do Silício, e estive agora recentemente, há pouco tempo atrás. Então foram 4 vezes nesse período de 6 meses. E às vezes quando a gente vive no local, a gente não observa tanto as diferenças, né? Mas quando você vê um local numa oportunidade, depois de muito tempo você volta, você vê o choque, né, de realidades. E na última vez que eu fui, eu até falei isso para Chris, eu disse, Chris, como Palo Alto tá cheio, como a University Avenue, comparado a janeiro, como as pessoas estão na rua, tem movimento. Em janeiro não tinha uma viva que passava, tava quase deserto. Passava uma bola de feno pela calçada lá em janeiro. Quando tem aquela ventania, aquela bola de feno. Nem a bola de feno passava na calçada em janeiro. Mas colaborando com o que a Chris falou, eu fiquei muito chocado. Falei para ela, eu disse, Chris, eu não sei se no dia a dia você nota de uma forma tão chocante, mas eu que vim aqui em janeiro e agora vim aqui em junho, eu notei claramente o quanto a cidade está viva, pujante, as pessoas na rua, os bares cheios, os restaurantes lotados. Então é um movimento que realmente nesses últimos 6 meses, o regresso ao Vale do Silício voltando com muita força. Isso é muito bom, né? Acho que isso é super relevante para o ecossistema, porque dando o meu depoimento, né? Eu também passei 2 meses lá em janeiro e fevereiro, fui em abril de volta, abril, maio, e a gente quer voltar a viver, né? Aquele ecossistema, os eventos, as conexões com as pessoas, e isso é super importante para que os negócios aconteçam, né? Negócios são feitos de conexões, são feitos de introduções, de apresentações. A gente tem o benefício aí de ter a Start University, onde tu tá, né, Crystal? Se quiser mostrar depois, aí dá um girinho aí na sala para todo mundo conhecer a nossa sala de aula. A Start é a única escola de negócios brasileira que tem a sua própria base no Vale do Silício. A gente recebeu só esse ano aí no Vale, mais de 20 turmas, eu acho, no primeiro semestre. Então, turmas de brasileiros, não só brasileiros, né? Tinha bastante gente até de outros países participando das nossas turmas, mas com a intenção não só de aprender com o que o Vale tem para oferecer, mas também de se conectar, de trocar experiências, trocar aprendizados, desafios, dificuldades. São os nossos alumni, como a gente carinhosamente chama. E sabendo que a cidade está mais cheia, está mais viva, mais propício ainda está esse ambiente para acontecerem todas essas trocas. E está se percebendo, Cris, muita elevação de preço normalmente, tu falou, né? A gente brincava, quando eu morei em Miami, em 2016, a gente brincava que São Francisco era a cidade que tinha preço de aeroporto constantemente em qualquer lugar, não era só no aeroporto, a cidade toda tinha preço de aeroporto. Eu não consigo imaginar como é que pode ser mais caro do que já estava, né? Como é que está isso? Assim, vocês têm sentido isso no imobiliário, no consumo como um todo? Sim, a questão do consumo, eu acho que também o Maurício na Costa Leste também sente, muito devido à inflação natural, não é, que estamos sentindo nos Estados Unidos, mas o imobiliário para mim é o que acaba sendo mais interessante, porque serve como termómetro, não é, de desejo da região. E nós temos vários exemplos aqui no nosso time da Starts que estão mudando de casa. E eles próprios falaram, não é, que esta região, sobretudo a região à volta das grandes empresas, aqui à volta do Facebook, Palo Alto, Menlo Park, ou perto do Google, em Mountain View e Sunnyvale, os preços estão mais caros do que estavam antes da pandemia, o que mostra que existe desejo por voltar a trabalhar aqui na região. E eu acho que o interessante também de descobrir, e é um esforço que nós fazemos durante as nossas imersões aqui no Vale, é tentar fazer refletir sobre o modelo de trabalho que está a surgir agora também aqui no Vale. Porque as pessoas estão regressando aqui ao Vale
Mas as empresas não estão com os 5 dias de trabalho. Então, o que mostra que as pessoas até pagam caro para viver nesta região apenas porque querem estar perto de pessoas que pensam como elas, que têm o mesmo trabalho, com quem conseguem conversar e fazer brainstorm criativo. Porque o que as empresas como o Google e o Facebook estão entendendo é que a execução do trabalho pode ser feita remota, a pandemia mostrou isso, a pandemia provou que as pessoas conseguem executar remotamente. Mas ser criativo, pensar produto, pensar desenvolvimento de produto, ainda é um trabalho humano, ainda é um trabalho que é preciso ser feito entre humanos e presencialmente. Então, existe muito esse novo modelo de trabalho, que eu não sei se é híbrido, não sei se é remoto, ainda ninguém sabe, mas este novo modelo de trabalho também é um aspecto muito interessante de ser pensado aqui no Vale, com as empresas testando várias coisas diferentes. E isso gera inúmeras consequências, né? Por exemplo, a gente, enquanto Startse, a gente está abrindo nossas operações também em Nova York, e o que você falou, Chris, sobre a boa parte das empresas dando a opção dos funcionários trabalharem um dia de algum lugar. Então, o funcionário que trabalhava 5 dias no centro de São Francisco, agora trabalha 4 e um trabalha de qualquer lugar. Nova York, por exemplo, é uma cidade muito parecida enquanto o modelo. O que a gente viu surgir em Nova York? Um bairro chamado Williamsburg, que fica do outro lado da ponte de Manhattan, virou a nova meca do shopping de Nova York. Por quê? Mais pessoas trabalhando 1-2 dias por semana nas suas casas ou em locais mais próximos das suas casas. Isso faz com que movimente um comércio local mais forte onde não existia. E essa região que tem próximo uma região residencial muito grande, Nike foi para lá, várias lojas começaram a abrir e virou um grande centro comercial agora que antes da pandemia não era tão expressivo e tão relevante. Então, o quanto essa mudança no modelo de trabalho pode criar essas zonas mais afastadas de downtown, né, dos centros das cidades, onde também vai ter comércio, vai ter uma vida muito ativa como não tinha antes. Outro exemplo também que vai muito nesta onda, não é? Aqui nós focamos muito o Vale, esta região, Nova Iorque é uma região muito própria também, mas olhando até para a Europa, a minha cidade, Lisboa, também sofreu positivamente com o trabalho remoto, não é? De ter tido, durante a pandemia, ter sido um dos países que acolheu muita gente, porque tinha uma taxa de vacinação muito elevada, não é? As próprias medidas do Covid não foram tão restritivas como o resto da Europa. Também foi um pouco essa consequência positiva, não é? De agora estar muito movimentada e ter sido desenvolvida muito com esse novo modelo de trabalho e novas práticas de negócio e empreendedorismo. Não, e acho que só para fechar esse assunto, voltando na história do modelo híbrido de trabalho, né, que tu comentou, Crystal, as pessoas não necessariamente estão voltando para o escritório, mas elas estão pagando o preço de estar num ambiente que é o ambiente aí do Vale. Uma das coisas que a gente sempre aprendeu, né, da primeira vez que eu fui para o Vale, em 2016, eu lembro que um dos aprendizados que a gente tinha nas aulas que a gente assistiu aí na imersão executiva que a gente faz no Vale do Silício, foi que a melhor forma de testar produto, a melhor forma de testar validar as suas ideias é perguntar para o cliente. E o que as pessoas, né, o que os startupeiros fazem, geralmente é, para num café, para num restaurante, tem 2 minutinhos, tu pode, eu quero testar um protótipo aqui, me dá tua opinião, para tu pegar a experiência do cliente, seja o UX, CX, o que quer que seja, e validar a tua ideia, né, realmente ver se aquilo ali traz insights. A gente vê isso agora, a gente foi abril, eu acho, maio, a gente estava com um grupo em um coworking de hardware, né, Crystal, que a gente visita eventualmente com as turmas, e tinha um startupeiro lá que deu praticamente uma aula de jornada do produto, né, de product market value, enfim, de todas as etapas. Ele falou, essa conversa com vocês para mim foi super útil porque eu peguei vários insights do meu produto que eu não tinha pego. E como é que tu fazia isso sem gente, né? E agora com as pessoas de volta, circulando na rua, isso tem tanto valor quanto ir para a empresa, quando tu tá lá dentro, imerso naquela tua ideia que só tu tá enxergando e que eventualmente não tem as opiniões externas para ajudar nessa crítica, né? Porque as pessoas tentam pensar, não é, que o modelo remoto é uma substituição do presencial. E eu tenho uma visão muito mais positiva. Eu acho que são complementares. Eu acho que
nem 8 nem 80, não é? Eu acho que o interessante agora para as empresas, e é algo que nós tentamos provocar aqui nas nossas imersões, essa reflexão é, existe um modelo remoto, existe um modelo híbrido, mas o que é que funciona para a vossa empresa? Qual é o vosso challenge, o vosso desafio atual e de que forma é que vocês podem beneficiar desses dois lados que as pessoas já conhecem, que já sabem que são válidos, não é? E esse é que é o desafio, que é criar um modelo que funciona para a nossa empresa e para o nosso produto. Boa! Bom, mudando de pauta aqui, né, já que a gente falou de preço, Vale do Silício, né, enfim, aumento do custo aí de aluguel, de custo de vida, o senhor William trouxe pra gente uma pauta que tá difícil para mim engolir aqui, mas ele vai explicar o porquê. Falando lá do Alemar, né, nosso correspondente do Alemar, diz que Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo, William. Sim, Lisboa tem aparecido em diversos rankings agora, né? Porque Lisboa não só entrou na moda, mas de fato o Crystal comentou aqui. Olha que legal essa conexão global da Startse. Crystal é uma portuguesa, nascida e criada em Lisboa, e hoje vive no Vale do Silício. Não. Nascida na França. A Crystal é um exemplo de cidadã global. Nascida na França, crescida em Lisboa, que mora no Vale do Silício. E o Maurício viveu no Vale 5 anos, hoje vive entre Nova York e Miami. A Thaís nem se fala, né? Cidadã do mundo, vive em vários lugares, só tem um endereço em São Paulo para pegar correspondência. Mas eu tenho o maior orgulho hoje de viver em Lisboa, que é considerada a cidade mais feliz do mundo por um desses rankings, e a terceira mais cara do mundo por um outro ranking que eu também recém foi divulgado para essa nossa conversa de hoje aqui. Mas é a mais cara do mundo, e aí explicando, não é em números absolutos. Certamente em números absolutos deve ser Tóquio, deve ser o Vale do Silício, né? Quanto é um cafezinho, quanto é uma cerveja, quanto é o aluguel de um quarto. Em números absolutos, certamente outras capitais do mundo. Mas Lisboa é a terceira mais cara do mundo por esse ranking, comparando a renda que a população tem, e a população como um todo. É uma renda, não é o salário mínimo, é uma renda média de executivos, uma renda média até de distribuição de lucros de empresas que vão bem sucedidas. Então, quando pega quanto se ganha em Lisboa e quanto se paga para viver em Lisboa com aluguel, e quanto se paga com custo de vida, e aí o custo de vida tem as medições comuns de custo de vida, Lisboa é a terceira cidade mais cara. E ela, claro que além da inflação tradicional, há uma inflação gerada pelo excesso de demanda, porque estrangeiros da Europa toda querendo viver em Lisboa, estrangeiros do Brasil, né, que no Brasil, em Lisboa, os brasileiros como nós somos estrangeiros. É uma nação irmã, falamos português, fomos colonizados pelos portugueses, sim, mas somos estrangeiros. E estrangeiros brasileiros que chegam em Lisboa e pagam caro num aluguel que encarece o preço do aluguel. Porque o brasileiro de São Paulo chegando em Lisboa nem acha tão caro assim, faz a conversão para o euro, o euro está caro em relação ao real, mas ainda assim, nossa, mais interessante viver aqui em Lisboa, perto desse parque, esse jardim, do que viver ali na Vila Olímpia, do que viver ali na Vila Madalena, do que viver ali em Pinheiros. Então o paulistano não acha tão caro, e assim vale para a Europa toda, imagina. O que acontece com os preços dos aluguéis? Sobe muito, e nesse sentido, Lisboa se torna, nesse ranking recente, a terceira cidade mais cara do mundo. Mas para compensar, tem outro ranking também da mais feliz do mundo, tá, Thaís? Tem o William que mora em Portugal, temos uma portuguesa aqui, a Chris. Pô, podiam ter pintado a ponte 25 de abril de outra cor que não fosse vermelho, porque toda hora que eu olho para aquela ponte lá, eu acho que é a Golden Gate, eu tenho que ver se é Portugal, se é São Francisco. Pô, não podia ter facilitado a nossa vida, né? Depois falam que são os chineses que copiam descaradamente as coisas, né? Vai entender. Eu concordo contigo. Eu discordo do William de que Lisboa é uma cidade muito cara. Eu tô no grupo dos paulistas que chegam lá, fazem a conta e veem que é mais barato do que tá em São Paulo, ou de todos os nossos hubs internacionais. É o teu salário inflacionando Lisboa. Não é meu salário, é a minha experiência nos outros hubs. Depois de passar por Tel Aviv, Vale do Silício, até Miami, que não era tão cara, tão disparados os preços em função desse aquecimento aí que a gente vê dos ecossistemas. Mas a parte da felicidade eu vou deixar a Crystal comentar, que eu acho que ela tem mais insumos para falar se Lisboa é realmente a terceira cidade mais feliz do mundo.
Feliz não, a primeira, hein? Feliz a primeira. A primeira, desculpa. Comentar a história da ponte. Maurício, eu até vou me aprofundar mais para uma próxima rodada como a nossa. Isso é legal disso aqui, né, que a gente vai fazer. Quem começar a assistir a gente, ouvir, interagir, vai começar a conhecer as cidades que a gente tem a oportunidade de viver pelo trabalho com a Startse, sem estar ali. Depois, quando viajar, já vai ter outras informações e quando trabalhar e fazer negócio. Mas a questão da ponte é o mesmo arquiteto. Então aí até justifica, porque um arquiteto né, que tem o seu olhar sobre arquitetura, tem o seu estilo, e ele... Então aí tudo bem. Agora, o Cristo Redentor é que é uma história que eu não engulo direito, porque em Lisboa tem um Cristo. Aí, Cristo, não é para te provocar não, para falar do Cristo Redentor de Lisboa, tá? Mas Lisboa tem um Cristo que aí sim é uma cópia do Cristo do Rio de Janeiro, e eles assumem isso. O arcebispo de Lisboa, que é muito... e Portugal é muito católico, né? Foi ao Rio de Janeiro e falou, mas não é possível, os católicos somos nós, os católicos e a Igreja Católica é a gente, e como pode o Rio de Janeiro ter um Cristo Redentor e Lisboa não ter? E aí fez um Cristo igual, aí não tem uma explicação arquitetônica, etc. Vai, Cristian. O lado histórico eu não vou entrar aqui, porque não tenho muitos detalhes, então prefiro não argumentar em coisas que eu não tenho a informação toda. Sobre a questão da ponte, o arquiteto, na realidade, da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, é o mesmo da Bay Bridge, não é da Golden Gate. Então, se vocês olharem para a Bay Bridge, aqui em São Francisco, elas são iguais, só que a cor é diferente. Então, a cor é da Golden Gate, mas a estrutura da Bay Bridge é igual à de Lisboa. Então, só aqui para defender um pouco, tanto as minhas duas cidades agora, não é? São Francisco e Lisboa. Sobre a questão do preço, eu entendo a análise do William, falando até com os meus pais, com a minha família, amigos em Lisboa. Lisboa está insustentável para o português. Então, essa análise faz todo o sentido e nesse lado eu concordo totalmente com o William. A popularização de Lisboa e, mais uma vez, durante a pandemia, Lisboa cresceu imenso. Houve muito investimento tanto do Estado português, não é, do governo, como da própria União Europeia, em empreendedorismo, em tentar fazer Portugal o lugar das startups da Europa. E estamos vendo muito fruto positivo, não é? A própria Startse, a nossa operação em Lisboa, reflete esse sucesso, reflete todo esse trabalho. Agora, claro que tal como aconteceu aqui no Vale do Silício, que só quem trabalha em tecnologia e empreendedorismo é que sai beneficiado dessa questão, não é? Tal como aqui no Vale, quem tem um trabalho fora da área tecnológica ou da área da inovação é um lugar bastante difícil e caro para viver. Agora, quem trabalha em tecnologia está tranquilo. O que eu acho que isso, na minha opinião, eu não tenho uma bola de cristal, não consigo prever o futuro, mas eu acho que agora estamos a passar num momento em que estamos vendo os problemas do sucesso de Lisboa e agora eu espero que o governo de Portugal consiga tentar trabalhar, não é? Não só tentar nivelar talvez os salários do português, mas isso vai ser um desafio e agora acho que com a inflação é o caminho mais difícil, mas tentando criar oportunidades e mais investimento para que o país consiga produzir mais internamente. Então, certamente deve estar sendo trabalhado um plano económico internamente, não é? Mas eu acho que é fruto do sucesso. Então, mais uma vez, eu tento ter um olhar otimista. Sobre a questão da felicidade, eu discordo totalmente. Acho que Lisboa não é a capital mais feliz da Europa, nem do mundo. Nem da Europa, quanto mais do mundo. Então, aí eu discordo totalmente. Essa é uma boa enquete para fazer com a nossa audiência. Coloca no chat, quem está assistindo, né, essa conversa, qual é a cidade que você se sente mais feliz? Qual é a cidade mais feliz do mundo, na sua opinião? Para a gente entender aqui como é que está o ranking de cidades felizes. Quem sabe a gente faz uma imersão para a cidade mais votada aí pela nossa audiência, né? Por favor, para a gente conhecer a preferência da nossa audiência. Não, é porque, claro, né, ainda mais felicidade é uma coisa que vai depender do critério pessoal, né? E então eu queria só trazer o que esse ranking avaliou. 5 características. Qualidade de vida, é abrangente esse item, mas está aí. Quantidade de horas de sol. Então, por exemplo, a Islândia, sensacional, né? Tem uma qualidade de vida lá em vários índices excelente, mas na quantidade de horas de sol vai perder. Número de horas trabalhadas,
olha que curioso, só para comentar, agosto, que a gente está agora, né, é um mês em Lisboa, em Portugal, e Cristel sabe disso também pela família, que o Portugal fecha. Eu estou preparando aqui uma imersão corporativa para a Startse, e aí eu convidando as pessoas e tudo, aí, William, você não sabia que Portugal fecha em agosto? Então, os próprios portugueses falando, né, os lisboetas falando, então a questão de horas trabalhadas significa assim, menos horas trabalhadas, não trabalhar 14 horas por dia, é realmente tirar férias, isso esse ranking avaliou. Quarto item, custo de vida, já falei aqui, e simpatia dos residentes. Esse eu concordo. Esse item é o mais questionável de todos, mas eu não vou entrar nessa pauta agora, porque a gente tem mais um assunto aqui, entrando em tecnologia, indo para outro lado da conversa. Maurício Benvenuti está em Miami e se fala muito de cripto, se fala muito de NFT, se fala muito de Web3, mas se fala muito de metaverso, né, Mal? O que a turma está falando sobre metaverso aí em Miami? Essa é uma discussão nos nossos cursos aqui frequente, faz parte da pauta do que a gente trata aqui e não poderia ser diferente porque estamos na fronteira de irmos cada vez mais para o metaverso e a tendência é essa ser a próxima grande rede social, não é à toa que os players da social media estão todos indo para lá. E se levanta muitas discussões, principalmente nas turmas aqui que tem uma geração com mais idade, uma geração mais jovem, sobre qual vai ser o impacto do metaverso na sociedade. O metaverso vai fazer com que as pessoas se afastem uma das outras, o metaverso vai fazer com que a sociedade seja mais isolada e as pessoas vão querer estar num mundo virtual e não no mundo físico real. E é interessante porque numa das turmas a gente levantou isso e aí um professor falou, cara, mas olha só, quando o rádio foi inventado, lá atrás, se teve uma grande discussão que agora as pessoas não vão mais ir a um jogo de futebol e vão querer ficar em casa escutando o jogo pelo rádio, as pessoas vão se afastar. Quando a internet foi lançada e ganhou uma projeção mundial na década de 90, surgiu a mesma preocupação. As pessoas agora vão querer ficar na internet, vão buscar na internet a informação e não vão mais ir fisicamente atrás dela. Eu lembro, na década de 90, na minha classe, lá em Vacaria, onde eu estudava, no interior do Rio Grande do Sul, quando surgiu o Tamagotchi. Quem é da minha idade, 40 anos, vai lembrar do Tamagotchi. Eu lembro que teve programas no rádio da cidade falando que o Tamagotchi era um problema para as crianças porque afetava a socialização das crianças, porque o Tamagotchi era um device... O Tamagotchi voltou uns anos atrás, não voltou? Não teve uma nova febre do Tamagotchi agora? Uns 5, 6 anos atrás, alguma coisa assim? Eu vi algo, eu confesso que eu não acompanhei mais a evolução do Tamagotchi, mas na época era um device... Amarelinho, era um item eletrônico, né, que você tinha que alimentar ele, que tinha que colocar para dormir, tinha que fazer ele se divertir, senão ele morria, e aí começava tudo de novo. Então o ponto é natural que sempre quando surge algo novo, que desafia muito as nossas crenças, é natural que a gente sempre tende assim, a tendência é, mas será que isso vai ser benéfico ou não? Porque a gente avalia o novo com base nas crenças e nas verdades que ao longo da vida a gente cultivou. Então uma discussão que se tem muito aqui é essa sobre o metaverso, e teve um fato emblemático aqui numa turma, teve uma mãe com uma filha, a Isa, 16 anos, veio junto com a mãe. E aí iniciou uma discussão sobre isso. Não, mas o metaverso vai tornar... Enfim, e aí a Isa, 16 anos, levantou a mão e disse, peraí, mas o mundo é assim. Cara, o mundo é desse jeito. É assim que as coisas funcionam. Foi impressionante ver o quão diferente era o pensamento. Por quê? Porque ela, uma nativa digital, com 16 anos, já nasceu nesse mundo, concebendo claramente, cara, que é isso. E tá tudo certo. E a turma com 40, 50, sabe, falando, não isso não vai dar certo, então, não acho tem que porquê. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque acho que acho que o grande limitador de qualquer evolução, e talvez o que tarda muitas pessoas a tomarem um movimento frente a algo novo, tá aqui, tá na nossa cabeça, tá na nossa capacidade de avaliar, não com base nas nossas crenças, mas com base na evolução natural da humanidade. E talvez por conta disso
muitas empresas ficaram pelo caminho ao longo da história e muitas pessoas acabaram não realizando os movimentos no tempo em que eles eram demandados. Acho que tu fez uma analogia interessante aí falando da Isa, né? Eu estava nessa turma, eu lembro bem. A gente teve o evento de RH aqui em São Paulo, em abril. E aí o Cruel, que é o nosso sócio aqui da Startse, fez a abertura do evento e ele falou no final da apresentação, se você não tem um mentor da geração, sei lá qual é a geração já, Z, arrume um, porque ele vai te mostrar os caminhos do que está acontecendo. E às vezes a gente como empreendedor, como donos dos nossos negócios de sucesso, a gente tem aquela arrogância de achar, putz, eu tive sucesso, eu estou tendo sucesso e eu sei o que eu estou falando. Quando na verdade a gente tem uma nova geração de consumo, uma nova geração de força de trabalho, que tem suas próprias vontades, que tem suas próprias crenças, como a Isa que falou, cara, para mim é tudo normal, não tem nada diferente aqui. Então, essa provocação de entender esse novo e ir de coração aberto, de ouvidos abertos, né, sem escudos para essas discussões, é fundamental para a gente conseguir tirar o que for de mais proveitoso desses aprendizados aí que a gente tem, seja nos nossos programas de imersão, seja numa simples conversa, numa troca de ideia que a gente está tendo aqui agora, de pouco mais de 30 minutos, né? E o Alex Dantas, que é um dos instrutores dos nossos programas no Vale, que tem a Circuit Launch, é um dos capítulos super incríveis da experiência que a gente promove no Vale, ele fala muito sobre isso e ele traz aquela frase de algum filme que eu não lembro qual é que é. Yes. Que é o menino falando, ele fala o seguinte, olha, se eu não consigo perceber se algo é real ou não, do que importa? Por exemplo, se eu não consigo perceber aqui que, imagina que o William aqui, que está falando direto de Lisboa, digamos que ele não é real, ele é um humanoide aqui, vamos assim dizer. Mas se eu não consigo perceber, do que importa? Então, isso pode parecer um pouco loucura o que a gente está falando, mas são assuntos, são temas que para boa parte das pessoas é uma problemática e obviamente que tem que ser discutido, mas tem uma nova geração que está vindo aí que aceita com muito mais normalidade assuntos como esse. E acho que quando a gente pensa em construir carreiras e empresas para o médio e longo prazo, a gente tem que estar de olho nessa turma, lembrando que mais da metade da população mundial tem menos de 30 anos. Então aqui, nessa sala aqui, é quase todo mundo minoria, né? Ou seja, se você tem mais de 30 anos, você é minoria neste planeta. Acho que nessa sala aqui a gente já está fora da minoria, todo mundo. Acho que não tem muito espaço, infelizmente. Mas a gente luta para se atualizar e poder conversar com a maioria. Esse é o nosso exercício diário. É isso que a gente faz aqui todos os dias, seja nos 4 cantos do mundo, tentando trazer conteúdo, tentando trazer esses assuntos que a gente entende que são imperdíveis para ajudar você no seu dia a dia, nos seus desafios, para trazer realmente o que tem de mais quente aí, né? Sentir o cheiro por você e traduzir isso em conteúdo, porque a gente aqui na Startse acredita que o aprendizado ele acontece de diversas maneiras, seja assistindo uma aula, seja lendo um livro, seja aqui participando dessa discussão, dessa conversa com a gente. E, bom, acho que a gente está se encaminhando aí para o final desse nosso episódio, desse nosso primeiro episódio, então, do Conexão Global. Muito obrigada aos meus colegas de bancada por estarem aqui comigo nesse primeiro episódio. Então, por favor, despeçam-se rapidamente. William, Crystal e Maurício nessa ordem, por favor. Até a próxima, pessoal. Tchau, obrigada. Eu vou fazer uma despedida um pouquinho, vou gastar 30 segundos aqui. Mais denso. Não, só porque você comentou, né? Não, eu fui pro Vale a primeira vez lá em 2016, 2017. Eu lembro que a Thaís tinha recém saído do emprego dela e ela foi pro Vale, e eu lembro que eu recebi uma ligação do Pedro, que é um sócio da Startse aqui, dizendo: lembra da Thaís, Maurício? Nós já nos conhecíamos de longa data antes. Lembro, ela tá indo pro Vale, o teu plano, a tua missão, Maurício, é convencer ela a entrar na Startse. Você tem que convencer ela, você tem que mostrar para ela. Enfim, está aqui. Cá estamos agora 4 anos e meio depois, 5 anos depois, praticamente. Estamos todos de volta. Super legal essa despedida, Maurício. Arrebentou. E se você, assim como eu, né, quer conhecer o Vale do Silício, quer entender um pouco mais do que acontece com a tua cabeça quando tu chega lá e encontra os Maurícios da vida, as Crystals, os Williams, e todo o time da Startse que está espalhado pelos polos internacionais, não deixa de aproveitar a oportunidade de realmente viver essa experiência, né?
Viver o internacional é muito mais do que aprendizado apenas, é uma experiência completa, né? É uma experiência cultural, é uma experiência de aprendizado em tecnologia, em gestão, em inovação, em história. Então, não é à toa que a gente acredita que a história de negócio está sendo reconstruída diariamente em cada um desses hubs, e é por isso que a gente investe tanto tempo, a gente investe os nossos times, a gente está lá tentando pescar tudo de mais quente que está rolando para trazer isso para você. Então, convite para quem está nos ouvindo, nos assistindo, vá conhecer o Vale do Silício, vá conhecer a Crystal Leal lá em Palo Alto, no coração de Palo Alto, a Start University, porque a gente está de braços abertos para receber você. Se você quiser saber um pouquinho mais dos nossos programas, não deixa de clicar aqui nesse link que a turma da edição está colocando, ou acessar esse QR Code, não sei exatamente como eles estão colocando, para conversar com um dos nossos especialistas e saber a data da nossa próxima turma. Bom, me despeço assim então. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela atenção de todos. A gente se vê semana que vem. Valeu!